Lembra quando você tinha 7 anos de idade e estava no supermercado com a sua mãe e pediu a ela: "Mamãe, compra esse doce"? Pois essa foi uma pergunta de fechamento de vendas que você fez quando era criança. Então a sua mãe respondeu não. E você, já sendo um vendedor muito hábil, ignorou o não dela e pediu novamente: "Por favor, mamãe, compra esse doce". Pronto, bastou para sua mãe se irritar, pois estava cheio de problemas e preocupações pensando nas compras que tinha que fazer e já lhe mandou um outro não. Então o pensamento que lhe veio em mente foi: maravilha, agora o segundo não já foi conquistado. E insistiu novamente só para receber o terceiro não. E aí, então você fez a pergunta poderosa para identificar uma objeção. E a pergunta foi: mamãe, por que eu não posso ganhar esse doce? E ela respondeu: porque a hora da janta está chegando e você vai ficar sem fome. Bingo! Agora você já sabe a real objeção e o motivo por trás do não. Então você responde à sua mãe: mamãe, eu prometo que eu só como doce depois da janta. Aí a sua mãe coça a cabeça e emite a última negativa dela, mas dessa vez um pouco mais fraca. Não sei se isso vai dar certo, diz ela. Ah, compra o doce sim, mamãe, eu prometo que não como antes da janta, vai dar certo sim. Tá bem, pronto, você fechou uma venda com 7 anos de idade. E tudo que teve que enfrentar foram 4 nãos. Segundo o autor do livro de hoje, Jeffrey Gitomer, em algum momento entre as suas fraldas e a impressão do seu cartão de visitas, você esqueceu como um vendedor precisa ser tenaz para conquistar um sim. Mas não se preocupe, pois o livro de hoje é a Bíblia de Vendas. O livro A Bíblia de Vendas foi publicado em 1994. O autor é Jeffrey Gitomer, empresário e uma autoridade global quando o assunto é vendas. Para você ter ideia, os seus livros já venderam mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Com uma nova versão, revisada e atualizada, este best-seller tem ajudado centenas de milhares de pessoas a enfrentar e resolver os desafios de vendas em seus negócios. Conseguir o sim, fechar o negócio, realizar a venda é um objetivo específico e tangível, mas o processo até chegar lá não é nada tangível e às vezes confuso. Muito já se estudou sobre psicologia humana e todos os fatores que levam ao fechamento de uma venda, mas ainda assim as pessoas mudam seus hábitos e a forma como elas compram e o que elas pensam sobre os vendedores. Por isso, vendas é uma disciplina dinâmica que precisa ser aperfeiçoada e aprendida diariamente. E o fator que mais influencia no sucesso não é o produto vendido e nem o mercado, mas sim a mentalidade do vendedor e a forma como ele aborda todo o processo. Vender não é apenas representar uma marca e sair com ela de porta em porta visitando potenciais clientes. É ter alguns minutos preciosos para causar uma impressão poderosa, profissional. É saber quais informações são importantes de se obter com os resultados de seus questionamentos. É decisão inteligente. Para vender é preciso ligar seu cérebro na tomada para propagar a força e energia que você precisa e transformar sua corrente elétrica em moeda. Venda é um tipo de ciência das coisas práticas que envolve todos os seus 5 sentidos e se aperfeiçoa a cada dia. É estabelecer vínculos, amizade. Você deve construir a sua própria abordagem para se tornar um vendedor de sucesso. Para o autor Jeffrey Gitomer, ele sempre tem 3 objetivos. 1. Ajudar pessoas. 2. Estabelecer relacionamentos duradouros. E 3. Divertir-se. E assim como a Bíblia original, essa aqui também tem 10,5 mandamentos que irão lhe ajudar a montar a sua própria abordagem e se tornar um vendedor de sucesso. Mandamento 1. Pense, a venda está na sua mente. Se você duvidar por sequer 1 milésimo de segundo que a venda vai acontecer, o seu corpo vai passar a mensagem para o seu cliente e a autoprofecia vai se concretizar. 2. Acredite. Responda essas 4 perguntas. Primeira pergunta: por que eu acredito na minha empresa? Segunda pergunta: por que eu acredito no meu produto ou serviço? Terceira pergunta: por que eu acredito em mim mesmo como vendedor?
Quarta pergunta: por que eu acredito que a vida do meu cliente vai melhorar assim que ele comprar de mim? Mandamento número 3, engaje. Inicie a venda estabelecendo rapport e conectando com o seu cliente. Do contrário, não comece a venda. Mandamento número 4, descoberta. As pessoas compram pelas razões delas, não pelas suas. Mandamento 5, pergunte. Faça a pergunta errada e você vai ter a resposta errada. Mandamento 6, observe. Sua técnica para observar deve ser tão boa quanto a sua técnica para vender e escutar. Mandamento 7, ouse. Tenha coragem de arriscar. Mandamento 8, assuma responsabilidade. Saiba de quem é a culpa quando a venda não acontece. Já tá desconfiado, né? Isso mesmo, a culpa é sua. Mandamento 9, conquiste. Venda para ganhar relacionamentos, não comissões. Mandamento 10, prove. Um depoimento ou testemunho vale mais do que 100 argumentos de venda. E finalmente, mandamento 10,5, torne-se, pratique incessantemente e melhore a cada dia. Nenhum vendedor atingiu o sucesso em apenas um dia. Esses são os princípios do autor e, seguindo eles, você vai conseguir montar o seu próprio estilo. Vamos ver o primeiro deles. Pense. A forma como você se apresenta diante do seu cliente vai determinar o tom para o possível resultado da venda. A realidade é que nenhum vendedor do planeta fecha todas as vendas, mas isso não significa que você deva se apresentar para algumas delas sem absoluta convicção de que vai fechar aquela venda, porque o seu cliente precisa do seu produto ou serviço e a sua empresa vai entregar mais valor para ele. Não necessariamente o mais barato, mas sim o que entrega mais valor. A palavra pense desse autor aqui é a mesma palavra que Napoleon Hill usou em Pense e Enriqueça. Aqui é pense e venda. E por que isso é tão importante? Porque no calor da ação, no dia a dia das pessoas reais, o maior obstáculo dos vendedores não é realizar treinamentos, ler livros ou escutar podcasts, e sim acreditar que a venda vai ser possível. Em 25 anos treinando vendedores, eu nunca escutei sequer um deles dizendo, abre aspas, Jeffrey, eu perdi a venda e dessa vez foi minha culpa, fecha aspas. O autor diz que os vendedores cometem um erro fatal de culpar outras coisas ou circunstâncias por terem perdido a venda. E isso os coloca em uma zona de conforto onde não sentem sequer a necessidade de se aperfeiçoarem. Agora vamos ver alguns fatores que podem fazer você perder uma venda e que você pode aperfeiçoar se dedicar algum tempo para entendê-los. 1. Não fale de você mesmo antes de perguntar. Faça perguntas que revelam a dor do seu cliente. Pergunte coisas que a sua concorrência nunca perguntaria. 2. Nunca comprometa-se verbalmente com o seu cliente. Ao invés disso, repita todos os comprometimentos em termos e envie mensagens, e-mails ou contratos com o que foi acordado. 3. Nunca ofenda ou deprecie agressivamente os seus competidores. Isso não pega bem e o seu cliente vai perceber. 4. Não faça o follow-up para confirmar se o cliente recebeu o seu e-mail ou se ele tem alguma dúvida. Isso é coisa de vendedor mala. Já pensou em fazer um follow-up com alguma ideia interessante para ajudar o seu cliente em algo? 5. Nunca pergunte o que está faltando para fecharmos a venda. Segundo o autor, essa é a pior pergunta em vendas e quase sempre vai levar o cliente a pedir mais desconto. Ao invés disso, você deve mostrar depoimentos de outros clientes seus que fecharam o negócio não por causa de descontos ou por ser mais barato, mas sim por causa do valor único que o seu produto ou serviço entrega. Você entendeu? Se perdeu a venda, a culpa é por conta do que você disse, fez ou deixou de fazer. Jogue esse jogo a partir de agora, que as suas vendas irão com certeza aumentar. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você adora música, vai adorar o app da Amazon Music. De todas as coisas incríveis que a Amazon oferece, essa é a minha favorita. Tem milhões de músicas e milhares de podcasts e playlists para escutar de graça.
Você pode seguir o Resumo Cast e diversos outros podcasts que adora e baixá-los para ouvir offline. E ao assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a muito mais. Escute ilimitadamente as 75 milhões de músicas sem anúncios. Basta acessar amazon.com.br/resumocast podcast para experimentar o Amazon Music Unlimited por 30 dias grátis. Essa é uma promoção válida apenas para novos assinantes. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. Quer começar agora mesmo? Então, baixe o aplicativo e peça para a Alexa reproduzir o seu podcast favorito. Você é apenas mais um que tem o cartão de representante de vendas? Ou é do tipo que planeja para que suas ações como vendedor provoquem uma reação do tipo uau? Pois saiba que o fator uau pode aumentar muito as suas chances de ganhar, e ele pode ser usado por qualquer pessoa. O que ele é, afinal? É ser incansável para que sua informação chegue ao cliente potencial, para receber informações sobre ele, para marcar uma visita a ele. É se preparar totalmente para uma apresentação perfeita, escrever as possíveis objeções e ter as respostas ensaiadas para cada uma delas. É ir direto ao ponto, anotar suas ideias enquanto o cliente potencial está falando e não interromper. Ser totalmente confiante no que diz e no que faz, ao mesmo tempo em que você apresenta novas e criativas ideias, com uso de mídias que impressione, com quadros que distingam você de seus concorrentes. Ser uau é ser surpreendente, positivo, entusiasmado, educado e convincente. Em outras palavras, memorável. Pergunte-se, você compraria se fosse o comprador? Faça-o sentir que você acredita em si mesmo e no seu produto. Ser memorável é criar uma imagem vívida na mente do potencial cliente, uma imagem que o distingue dos outros. O que você faz, como você faz. O que você diz, como você diz. O que faz para que seu cartão de visita seja singular? Tem um título criativo? Responda, eles são atrativos e atuais? Outros dos aspectos mais importantes das vendas é o de combinar perguntas poderosas com habilidades de ouvir. Mas cuidado, as vendas realizadas envolvem 25% perguntar e 75% de ouvir. Lembre-se, você tem 2 orelhas e 1 boca. A técnica de perguntar e responder é a essência de uma apresentação de vendas. Evite perguntas fechadas, cujas respostas sejam sim ou não. Faça perguntas efetivas para que você entenda as necessidades do seu cliente. Elas devem ser feitas com o fim de obter dados que criam uma atmosfera de vendas. Se você é do tipo que fala muito e os clientes se calam, é sinal que você está os chateando e perderá a venda. Eles não ligam para o que você oferece se não for o que precisam. A única maneira de identificar essas reais necessidades é perguntando. Ficou na dúvida? Experimente estas. O que você procura? O que você achou? O que lhe agrada em? Qual tem sido a sua experiência? Pratique. Depois de aproximadamente 30 dias fazendo as perguntas certas, você começará a ver a verdadeira recompensa. Só aí é que você está pronto para usar de toda a sua criatividade e força para dar destaque e credibilidade a seu produto ou serviço. Você causa impacto memorável em seus clientes potenciais? Eles vão atender você outra vez? Vão retornar sua ligação? Afinal, vender ou não vender é uma poderosa questão. Você quer facilitar uma venda, certo? Então, primeiro estabeleça um vínculo com o seu cliente potencial. Um vínculo é um elo emocional entre você e o cliente. Quando você ligar para marcar uma visita, concentre-se e vá direto ao ponto logo nos primeiros 15 segundos. Não é necessário fazer uma pergunta insincera do tipo, como vai? Simplesmente diga o seu nome, o nome da sua empresa e como você pode ajudar o cliente potencial. Depois você pode iniciar a tarefa de estabelecer um vínculo e marcar uma visita. Tente essa.
As pessoas adoram rir. É impressionante como uma brincadeira de 10 segundos pode formar um vínculo com o comprador maior do que 10 minutos de conversa sobre vendas. Em uma visita ao escritório do seu cliente potencial, procure pistas e pergunte sobre um prêmio ou troféu na parede. Indague sobre um diploma ou foto. Seu cliente ficará satisfeito em conversar sobre o que fez ou gosta de fazer. Se você encontra pontos ou interesses em comum com o seu cliente, pode estabelecer uma amizade profissional. É mais provável que as pessoas comprem de um amigo do que de um vendedor. Venda para ajudar e não para ganhar comissões. Seu desafio é se dedicar a ajudar a satisfazer as necessidades do seu cliente efetivo ou potencial. O cliente quer sentir que você vai estar lá para ajudar a resolver os problemas da empresa dele. Seja ético. A maneira como você diz e faz é frequentemente a diferença entre obter um sim ou um não. Acredite, um vendedor ganancioso pode ser detectado de longe. Conseguiu captar a ideia? Agora reflita sobre o que você faz para formar um vínculo e o que você faz para que o comprador saiba que você estará lá em prol da empresa dele. Quero pensar a respeito. O preço está muito alto. Tenho que falar com o meu sócio. Me liga daqui a 6 meses. A venda inicia no exato momento que o cliente diz não. Porque se você conseguir transformar o não em sim, a venda acontece. Segundo o autor, um vendedor vai escutar 116 mil nãos na sua carreira, mas basta conseguir transformar 500 desses nãos em sims para mudar suas vidas e contas bancárias. E aí, consegui te vender essa ideia? Jeffrey Gilmore acha que no mundo real existem poucas objeções reais, a maioria são hesitações momentâneas. Olha essa lista que parecem objeções, mas na realidade são apenas hesitações passageiras fáceis de serem superadas. Preciso pensar a respeito, já gastamos todo o orçamento, tenho que conversar com meu sócio, nunca compro por impulso. Entre em contato novamente daqui a 3 meses. Qualidade não é o mais importante para mim, o mercado está um pouco desacelerado agora. É a nossa agência quem cuida disso. Precisamos mais 2 orçamentos. E finalmente, a clássica: está muito caro. Essas são todas falsas objeções que são utilizadas 90% das vezes. As objeções reais, o cliente quase nunca revela, ou porque tem vergonha da realidade, ou porque não quer magoar você, o vendedor. Quer saber quais são as reais objeções que raramente são ditas e que, se você estudar, pode se tornar um mago das vendas? Então se prepara. Objeção 1: o meu dinheiro acabou. Objeção 2: tenho dinheiro, mas o produto parece tão barato. Será que ele tem qualidade? Objeção 3: não tenho crédito no mercado para fazer essa compra. Objeção 4: não tenho poder de decisão, preciso de aprovação de alguém e isso vai dar muito trabalho. Objeção 5: acho que posso conseguir algo melhor com outro vendedor ou fornecedor se eu procurar um pouquinho mais por aí. Objeção 6: tem outros planos, mas vai dar muito trabalho para te explicar sobre eles. Objeção 7: não quero mudar de fornecedor porque vai dar muito trabalho e eu irei magoar o meu fornecedor atual. Objeção 8: não preciso do seu produto nesse momento, ou pelo menos acho que eu não preciso. Objeção 9: não estou botando fé e não confio no seu produto. Não estou botando fé e não confio na sua empresa. Não estou botando fé e não confio em você, mas eu tenho vergonha de te falar isso. Então, se você não entendeu bem essas 11 objeções que eu falei, volte esse áudio, escute novamente, escreva elas em uma folha de papel e lide com elas. Escreva as respostas para derrubar cada uma delas. Na sua próxima venda, permaneça vigilante e observador à procura de sinais de qualquer uma dessas 11 objeções. Pense agora na sua última venda fracassada, onde o seu cliente lhe disse que estava muito caro. De qual dessas 11 objeções reais acima ele realmente estava falando? Sabia que você não conseguiu fechar a venda porque acreditou na hesitação momentânea dele?
Venda e sirva tão bem o seu cliente para poder vender novamente para ele. Nunca deixe o seu cliente cantar aquela música do Rolling Stones. I can't get no satisfaction. A satisfação do cliente é uma atividade proativa e alguém ou algum departamento da empresa deve estar constantemente em estado de escuta ativa e investigativo para saber como o cliente está reagindo à entrega final de valor. Por outro lado, um momento delicado e que sempre diferencia negócios é como eles lidam com as reclamações. Então, vão algumas dicas. 1. Treine a sua equipe para lidar com reclamações de maneira padronizada. 2. Escute o seu cliente, não interrompa. 3. Diga que você sabe como ele está se sentindo. 4. Faça anotações e leia de volta ao cliente quais são os pontos específicos da reclamação. Você vai se surpreender porque muitas vezes as pessoas querem apenas desabafar e querem ser ouvidas, e provavelmente o problema estará resolvido. 5. Nunca culpe outro departamento da sua empresa. Seja um embaixador da companhia. Diga que você vai pessoalmente resolver ou encaminhar ao responsável. 6. Responda imediatamente às reclamações. Nunca deixe para depois. 7. Dê alternativas ou opções para os seus clientes. Sempre envie alguma mensagem ou e-mail escrito confirmando o que foi acordado. 8. Coloque um lembrete e faça um follow-up para verificar se o problema foi sanado. E mais importante de tudo é a dica 9. Incorpore o aprendizado à organização. Se pergunte o que poderia ter sido feito para evitar essa reclamação e implemente modificações nos sistemas de atendimento ao cliente. E se você não tem o poder hierárquico de implementar mudanças, mesmo assim tem o dever de levar o caso para o seu gerente e contribuir com a melhoria da sua organização. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Network. O desafio de se fazer bons contatos. Lembra da sua mãe dizendo, não fale com estranhos? Mas se quer ter sucesso em network, é melhor começar a falar com estranhos. Um homem sábio conhece tudo, um homem astuto conhece todos. Se quer construir sua carreira, faça um plano de network hoje. Você vai tirar vantagem do poder do network. Se não for agora, quando será? Network é criar ocasião para o sucesso nos negócios e na carreira. É fazer contatos de negócios e transformar as pessoas envolvidas em clientes e amigos. Seus resultados o levarão à realização de mais contatos comerciais, mais vendas, mais conhecimento de negócios. Se você não tem um plano de network, pode começar se perguntando: onde estou fazendo network? Onde meus melhores clientes fazem network? Quais são as 5 principais pessoas que eu quero conhecer? Quais são os meus objetivos de network no primeiro ano? Essas perguntas lhe ajudarão a direcioná-lo para o plano de network perfeito. A única coisa que falta é seu compromisso. Só você pode firmá-lo. Se você questiona o valor do network, considere. Se há 100 pessoas em um local e você tem 2 horas para interagir com elas, pode falar com pelo menos 50% delas e provavelmente fazer 30 contatos. Quanto tempo levaria para realizar 50 visitas de vendas em qualquer outro ambiente? Provavelmente 1 semana. E para ser mais produtivo e efetivo, chegue cedo, ande pelo local para conhecer as pessoas e o ambiente. Concentre-se nos potenciais clientes e faça seu comercial pessoal de 30 segundos ou menos. O autor revela ainda mais algumas sutilezas do sucesso em network. Aqui estão algumas. Primeiro, passe 75% do tempo com pessoas que você não conhece. Segundo, passe 25% do tempo promovendo relacionamentos já existentes. Terceiro, não venda seu produto ou serviço. Estabeleça vínculo, confiança e venda uma visita. Se for capaz de estabelecer um vínculo durante um evento, saberá perfeitamente como iniciar uma conversa quando fizer follow-up para marcar um encontro. Quando você engajar um cliente potencial depois da tradicional troca de informações sobre negócios, procure saber o que ele faz após o expediente ou qual sua programação para o próximo fim de semana. Depois que você conhece algo da pessoa, pode ousar marcar um bate-papo, o que consolidará a visita importante. Se você constrói um relacionamento sólido, esse alguém fará de tudo para se aproximar da sua empresa.
E a regra do network universal e recorrente também se aplica aqui. Conheça e ajude as pessoas certas, o resto virá sozinho. As palavras do próprio Gitterman definem bem, abre aspas. Sua capacidade de conquistar o sucesso em network está vinculada à sua determinação em investir o tempo que for necessário para construir relacionamentos de qualidade. E você tem sorte, o resultado do seu sucesso é totalmente autodeterminado, fecha aspas. O mundo digital está repleto de plataformas para se fazer amigos e construir conexões com pessoas. Então, por que você não aproveita essa oportunidade para começar agora mesmo? Existe uma ciência de vendas. E como tal, é um conjunto de habilidades para serem aprendidas e repetidas para depois adaptá-las de acordo com seu estilo e personalidade. Esse é o caminho para o sucesso e você está no controle total. Tudo começa na maneira como você se dedica ao seu modo de pensar. Ele determina a sua atitude. Acredite que você pode conseguir e vá atrás. Nós nos tornamos o que pensamos. É poético assim, mas o nome disso é a atitude positiva. Comece agora e trabalhe incansavelmente. Você tem visitado novos clientes potenciais? Faça pelo menos 10 visitas por dia e marque 10 entrevistas novas por semana, de preferência na segunda-feira. Tem um ditado em vendas que diz: suas chances de sucesso aumentam em proporção ao número de visitas que você faz. Uma rápida verificação dos seus números revelam por que as suas vendas estão subindo ou estão descendo. E quanto tempo você tem se dedicado a dominar a ciência das vendas? Se a sua atitude diária é aprender algo novo sobre vendas, você não vai gastar mais de 30 minutos por dia e em 5 anos você será um mestre em vendas com mais de 1000 técnicas novas à sua disposição. É espantoso o que você pode conseguir mesmo fazendo algo pequeno todos os dias. Da mesma forma, quando você procura estabelecer relacionamentos duradouros com todos, cada vez que você vende, você se assegura do que é mais importante em vendas: a integridade, a sinceridade e a honestidade para fazer o que é melhor para o cliente. São princípios simples, mas com eles vários atributos se juntarão para que você consiga fazer o seu cliente se sentir motivado a agir e confiante o suficiente para comprar. E se é tão simples assim, por que não colocar em prática agora mesmo? Para quem é esse livro? Minha opinião, Gustavo Carriconde, esse livro é, em primeiro lugar, para quem não acha que tem talento em vendas e não gosta de vender. Isso mesmo, para quem não se interessa por vendas, pois são essas pessoas que têm a maior probabilidade de abrir um baú de tesouros e mudar as suas vidas para sempre, de maneira como nunca pensaram antes, se elas conseguirem entender mais sobre vendas. E é claro, também para os vendedores que gostam sim de vendas e querem se diferenciar. Para mim, Ricardo Abdala, este livro é para todos os líderes, aqueles chefes de equipes que querem melhorar a eficiência do grupo para atingir metas com uma boa dose de motivação e técnicas para vencer. Especialmente, claro, para os vendedores profissionais, os que estão longe da zona de conforto e que queiram elaborar um plano para serem reconhecidos como excelentes. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro é para quem o autor dedicou o livro. Ele dedicou para todas as pessoas que lhe disseram não em alguma venda. Olha que legal. Quando iniciou a sua carreira de vendedor, ele ligou para uma revista para tentar publicar um de seus artigos e recebeu a seguinte resposta do editor-chefe, abre aspas, esse artigo nunca será publicado, fecha aspas. Mas Jeffrey não aceitou o não e continuou tentando. Depois de 1 hora, ele finalmente conseguiu outra revista que aceitou publicar o seu artigo. Imagina se ele tivesse acreditado naquele primeiro não. Isso poderia ter colocado um fim na sua carreira de escritor. Mas a lição que ficou foi que sempre que ele escuta a frase "isso nunca vai acontecer", ele entende, pode ser que leve 1 hora para acontecer.
O que mais me marcou nesse livro foram as perguntas que estão para vendas, como o ar está para a vida. Se você não pergunta, morre. Se o faz incorretamente, sua morte não será imediata, mas será inevitável. Se você faz perguntas corretamente, a resposta é uma venda. Fazer o que precisa ser feito em vendas parece simples, talvez seja, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não faz porque não leva a sério seu sucesso em vendas. No entanto, se trabalhar intensamente, será totalmente capaz de fazê-lo. E a frase que eu selecionei para colocar em uma camiseta, a frase desse livro é: a maioria das pessoas não está disposta a fazer o trabalho difícil de tornar as vendas fáceis. E a frase que eu selecionei para colocar em uma camiseta é: você não se arrisca quando aposta em si mesmo. E o resumo do livro A Bíblia de Vendas fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.